As roupas novas do imperador. Muitos anos atrás, havia um imperador, que era tão excessivamente apaixonado por roupas novas que gastava todo o seu dinheiro com vestimentas. Ele não se incomodava nem um pouco com seus soldados, nem se importava de ir ao teatro ou à caça, exceto pelas oportunidades que lhe eram oferecidas para exibir suas roupas novas. Ele tinha uma roupa diferente para cada hora do dia, e, como de qualquer outro rei ou imperador costuma-se dizer, ele está em conselho, era sempre dito sobre ele, o imperador está em seu guarda-roupa. O tempo passava alegremente na grande cidade que era sua capital, estranhos chegavam todos os dias à corte. Um dia, dois vagabundos, chamando a si mesmos de tecelões, fizeram sua aparição. Eles anunciaram que sabiam como tecer tecidos das mais belas cores e padrões elaborados, cujas roupas fabricadas a partir deles teriam a propriedade maravilhosa de permanecer invisíveis para todos que fossem inadequados para o cargo que ocupavam, ou que fossem extraordinariamente simples de caráter. Estas devem ser roupas esplêndidas, de fato, pensou o imperador. Se eu tivesse uma roupa assim, poderia, de uma vez, descobrir quais homens em meus reinos são inadequados para seus cargos, e também ser capaz de distinguir os sábios dos tolos. Este tecido deve ser tecido para mim imediatamente. E ele mandou dar grandes somas de dinheiro aos dois tecelões, para que pudessem começar seu trabalho imediatamente. Então os dois supostos tecelões montaram dois teares e fingiram trabalhar muito ativamente, embora na realidade não fizessem nada. Eles pediram a seda mais delicada e o fio de ouro mais puro, colocaram ambos em seus próprios alforjes e continuaram seu trabalho fingido nos teares vazios até tarde da noite. Eu gostaria de saber como os tecelões estão se saindo com meu tecido, disse o imperador a si mesmo. Depois de algum tempo ter passado, ele ficou, no entanto, um tanto envergonhado, quando se lembrou de que um tolo, ou alguém inadequado para seu cargo, não seria capaz de ver a fabricação. Com certeza, ele pensou, ele não tinha nada a arriscar em sua própria pessoa, mas, ainda assim, ele preferiria enviar outra pessoa, para lhe trazer notícias sobre os tecelões, e o trabalho deles, antes de se incomodar com o assunto. Todas as pessoas em toda a cidade tinham ouvido falar da propriedade maravilhosa que o tecido possuiria, e todos estavam ansiosos para saber quão sábios, ou quão ignorantes, seus vizinhos poderiam ser. Vou enviar meu fiel velho ministro aos tecelões, disse o imperador finalmente, após alguma deliberação, ele será o mais capaz de ver como o tecido se parece, pois ele é um homem sensato, e ninguém pode ser mais adequado para seu cargo do que ele. Então o fiel velho ministro entrou no salão, onde os velhacos estavam trabalhando com toda a força em seus teares vazios. O que pode significar isso? Pensou o velho, abrindo bem os olhos. Não consigo descobrir o menor pedaço de fio nos teares. No entanto, ele não expressou seus pensamentos em voz alta. Os impostores pediram-lhe muito cortesmente para que fosse tão bom a ponto de se aproximar de seus teares e então perguntaram se o design o agradava, e se as cores não eram muito bonitas, ao mesmo tempo apontando para as armações vazias. O pobre velho ministro olhou e olhou, mas não conseguiu descobrir nada nos teares, por uma razão muito boa, a saber, não havia nada lá. O que? Pensou ele novamente, é possível que eu seja um tolo? Nunca pensei isso de mim mesmo, e ninguém deve saber agora se eu for. Será que sou inadequado para o meu cargo? Não, isso também não deve ser dito. Eu nunca confessarei que não pude ver o tecido. Bem, senhor ministro, disse um dos velhacos, ainda fingindo trabalhar, o senhor não disse se o tecido agrada. Ah, é excelente, respondeu o velho ministro, olhando para o tiro através de seus óculos. Este padrão, e as cores sim, vou dizer ao imperador sem demora o quão bonito eu os acho. Ficaremos muito gratos a você, disseram os impostores, e então eles nomearam as diferentes cores e descreveram o padrão do tecido fingido. O velho ministro ouviu atentamente suas palavras, para que pudesse repeti-las ao imperador, e então os velhacos pediram mais seda e ouro, dizendo que era necessário para completar o que haviam começado. No entanto, eles colocaram tudo o que lhes foi dado em seus alforjes e continuaram a trabalhar com a mesma aparente diligência de antes em seus teares vazios. O imperador agora enviou outro oficial de sua corte para ver como os homens estavam se saindo e para verificar se o tecido estaria pronto em breve.
Foi exatamente o mesmo com este cavalheiro como com o ministro. Ele examinou os teares por todos os lados, mas não pôde ver nada além das armações vazias. O tecido não lhe parece tão bonito quanto pareceu ao meu senhor, o ministro, perguntaram os impostores ao segundo embaixador do imperador, ao mesmo tempo, fazendo os mesmos gestos de antes e falando do design e das cores que não estavam lá. Eu certamente não sou estúpido, pensou o mensageiro. Deve ser que eu não sou adequado para meu bom e lucrativo cargo. Isso é muito estranho, no entanto, ninguém saberá nada sobre isso. E, de acordo, ele elogiou o tecido que não podia ver e declarou que estava encantado com as cores e os padrões. Na verdade, por favor, Vossa Majestade Imperial, disse ele ao seu soberano, quando voltou, o tecido que os tecelões estão preparando é extraordinariamente magnífico. A cidade inteira estava falando do esplêndido tecido que o imperador havia ordenado que fosse tecido às suas próprias custas. E agora o próprio imperador quis ver a custosa fabricação enquanto ainda estava no Tir. Acompanhado por um número seleto de oficiais da corte, entre os quais estavam os dois homens honestos que já haviam admirado o tecido, ele foi até os astutos impostores, que, assim que perceberam a aproximação do imperador, continuaram trabalhando mais diligentemente do que nunca, embora ainda não passassem um único fio pelos teares. O trabalho não é absolutamente magnífico, disseram os dois oficiais da coroa, já mencionados. Se Vossa Majestade se dignar a olhar para ele. Que design esplêndido! Que cores gloriosas! E, ao mesmo tempo, apontaram para as armações vazias, pois imaginavam que todos os outros podiam ver esta obra de arte. Como assim? Disse o imperador a si mesmo, eu não consigo ver nada. Este é de fato um assunto terrível. Sou um tolo, ou sou inadequado para ser um imperador? Essa seria a pior coisa que poderia acontecer. Oh! O tecido é encantador, disse ele em voz alta. Tem minha completa aprovação. E ele sorriu graciosamente, e olhou de perto para os teares vazios, pois em hipótese alguma ele diria que não podia ver o que dois dos oficiais de sua corte haviam elogiado tanto. Toda a sua comitiva agora forçou os olhos, na esperança de descobrir algo nos teares, mas eles não puderam ver nada mais do que os outros. No entanto, todos exclamaram, oh, que lindo! E aconselharam Sua Majestade a mandar fazer algumas roupas novas com este esplêndido material, para a próxima procissão. Magnífico! Encantador! Excelente! Ressoou por todos os lados, e todos estavam incomumente alegres. O imperador compartilhou da satisfação geral, e presenteou os impostores com a faixa de uma ordem de cavalaria, para ser usada em suas casas de botão, e o título de Cavalheiros Tecelões. Os velhacos ficaram acordados a noite inteira antes do dia em que a procissão aconteceria, e tinham 16 luzes acesas, para que todos pudessem ver o quão ansiosos eles estavam para terminar a nova roupa do imperador. Eles fingiram enrolar o tecido dos teares, cortaram o ar com suas tesouras, e costuraram com agulhas sem nenhum fio nelas. Vejam, gritaram eles finalmente, as roupas novas do imperador estão prontas. E agora o imperador, com todos os grandes de sua corte, veio aos tecelões, e os velhacos levantaram os braços, como se estivessem segurando algo, dizendo, aqui estão as calças de Vossa Majestade. Aqui está o cachecol. Aqui está o manto. A roupa inteira é tão leve quanto uma teia de aranha. Poderíamos imaginar que não temos nada no corpo, quando vestidos com ela. Essa, no entanto, é a grande virtude deste delicado tecido. Sim, de fato, disseram todos os cortesãos, embora nenhum deles pudesse ver nada desta obra de arte. Se Vossa Majestade Imperial se dignar a tirar suas roupas, nós ajustaremos a nova roupa na frente do espelho. O imperador foi, portanto, despido, e os velhacos fingiram vesti-lo com sua nova roupa, o imperador se virando, de um lado para o outro, na frente do espelho. Como Sua Majestade está esplêndido em suas roupas novas! E como elas vestem bem, todos gritaram. Que design! Que cores! Estes são realmente trajes reais. O dossel que deve ser carregado sobre Vossa Majestade na procissão está esperando, anunciou o mestre-chefe de cerimônias. Estou totalmente pronto, respondeu o imperador. Minhas roupas novas vestem bem, perguntou ele, virando-se novamente na frente do espelho, para que pudesse parecer estar examinando sua bela roupa.
Os camareiros, que deveriam carregar a cauda de Sua Majestade, tatearam o chão, como se estivessem levantando as pontas do manto, e fingindo estar carregando algo, pois de forma alguma trariam algo como simplicidade ou inadequação para seu cargo. Então, agora o imperador caminhou sob seu alto dossel no meio da procissão, pelas ruas de sua capital, e todas as pessoas que estavam por perto, e aquelas nas janelas, gritaram: ó! Como são bonitas as roupas novas de nosso imperador! Que cauda magnífica tem o manto! E como o cachecol pendura graciosamente, em suma, ninguém admitiria que não podia ver estas roupas tão admiradas, porque, ao fazê-lo, ele teria se declarado um tolo ou inadequado para seu cargo. Certamente, nenhuma das várias roupas do imperador jamais causou uma impressão tão grande quanto estas invisíveis. Mas o imperador não tem nada no corpo, disse uma criancinha. Escutem a voz da inocência, exclamou seu pai, e o que a criança havia dito foi sussurrado de um para o outro. Mas ele não tem nada no corpo, finalmente gritaram todas as pessoas. O imperador ficou aborrecido, pois sabia que as pessoas estavam certas, mas ele pensou que a procissão devia continuar agora. E os camareiros se esforçaram mais do que nunca para fingir segurar uma cauda, embora, na realidade, não houvesse cauda para segurar. Fim. Fonte: Contos de Fadas de Hans Andersen. Biblioteca Virtual do PCJ.